Nas últimas semanas, enquanto via as notícias das cheias, as casas submersas, as estradas partidas pela fúria da água, senti um aperto no peito. Não só pela destruição, era porque reconheci ali algo que já vi centenas de vezes. Não nas casas, mas nas urgências, e continuo a ver à minha volta. Água acumulada, pressão, um momento em que uma gota a mais faz tudo rebentar. E se eu te disser que o teu corpo também funciona assim? Que aquele dia em que choraste por um copo que caiu, não foi sobre o copo. Fica comigo porque hoje vamos falar de tempestades, as que vês lá fora e as que guardas cá dentro, e do que o teu corpo está desesperado para te dizer. Tu sabes do que eu estou a falar, não sabes? Aquele dia em que uma coisa estúpida, um copo que cai, uma palavra maldita, um comentário qualquer, te faz chorar como se o mundo tivesse acabado. E depois ficas ali com a cara toda molhada a pensar, mas por que raio é que eu estou a chorar assim? Foi só um copo. Mas não foi só um copo. Foi o copo mais os dias sem parar, as noites a dormir mal, as palavras que engoliste, as vezes que disseste sim quando a tua alma gritava não. A culpa que carregas por não conseguires estar em todo lado ao mesmo tempo. E foi a tempestade que acumulaste dentro de ti, gota a gota, dia após dia, até que uma brisa qualquer se transformou em dilúvio. E depois vem aquela vozinha irritante. Mas eu devia estar a pensar positivo, eu devia estar grata, eu devia vibrar alto. Nos últimos anos, o pensamento positivo tem bombado na internet e nas redes sociais como se fosse a cura para tudo. E nós acabamos por sentir a obrigação de fazer um esforço sobre-humano para pensar sempre positivo, agradecer sempre, vibrar sempre na frequência certa. E quando não conseguimos? Quando choramos por um copo partido, quando explodimos por uma palavra, quando sentimos raiva ou tristeza ou exaustão, ficamos com aquela sensação horrível de que não somos boas o suficiente. Se eu fosse mais evoluída não me sentiria assim, se eu tivesse mais fé isto não me afetava, se eu fosse melhor já tinha curado isto. Mentira! Ter tempestades não te torna menos boa, não te torna menos suficiente, não te torna menos espiritual. Faz parte. Isso mesmo. Faz parte de seres humana, de teres um corpo, de viver neste mundo dual. A luz e a sombra, o dia e a noite, a alegria e a tristeza. Isto é o universo, isto és tu. O problema não é teres as tuas tempestades. Não é aí que reside o problema. O problema é quando ficamos meses ou anos a fio, enterradas nelas, sem conseguir sair. Quando a pressão acumula tanto tempo que o corpo adoece, quando a voz cala durante tanto tempo que a garganta aperta, e é aí que a coisa se complica. E eu sei isto porque me aconteceu a mim. Começou com uma coisa que parecia banal, uma inflamação num dedo. Fui fazer análises e o resultado? Hipotiroidismo. Sim, hipotiroidismo. Comecei a fazer medicação, segui o plano, tomava os comprimidos, fazia tudo o que devia, mas ao mesmo tempo fui fazendo outra coisa. Aprendi a dizer o que sentia, a não engolir as palavras, a não acumular o que me pesava. E sabes o que aconteceu? A dosagem de medicação passou para metade. Não estou a dizer que a medicação não é necessária, porque é, e o acompanhamento médico também. Mas o meu corpo respondeu quando eu comecei a deixar de guardar tempestades dentro de mim. E isto tem uma explicação. Não é magia vaga nem pensamento positivo. O teu corpo guarda as tuas emoções em lugares específicos. E quando essas emoções ficam bloqueadas tempo demais, o corpo fala. No meu caso, foi a garganta, o chakra da garganta, que em termos energéticos corresponde à tua capacidade de te expressares, de dizer a tua verdade, de ocupares o teu espaço com a tua voz. Anos a engolir o que sentia,
anos a dizer estou bem quando não estava, anos a calar, e o corpo foi buscar uma forma de me dizer chega, basta. Não é o único sítio onde isto acontece. Há mulheres que acumulam tudo no estômago, a ansiedade, o controlo, a culpa e que vivem com problemas digestivos crónicos que nenhum médico consegue explicar completamente. Há outras que guardam tudo no peito, as mágoas não choradas, o amor que não receberam e que sentem um aperto que não passa, chegando a levar a problemas cardíacos e pulmonares. É o corpo a dizer chega, não aguento mais. E sabes quando é que eu percebi mesmo o que estava a acontecer dentro de mim? Não foi numa consulta. Não foi a ler sobre isso. Foi quando eu peguei no pêndulo. Usei um gráfico simples de diagnóstico energético e estava tudo no vermelho. E eu fiquei ali, a olhar para aquilo. E senti vontade de chorar sem motivo aparente. Ou pelo menos sem um motivo concreto que eu conseguisse nomear naquele momento. E chorei, garanto-te que chorei. Chorei até mais não. E depois foi um alívio enorme. Como se me tivesse saído um peso de cima que eu já nem me lembrava que estava a carregar. Esse é o momento em que percebes que não estavas bem. Há muito mais tempo do que pensavas. O pêndulo não me disse nada que eu não soubesse, mas mostrou-me, visível, inegável, que o meu corpo já estava a gritar há meses. E eu simplesmente ignorava, porque não tinha tempo para parar. Não podia parar. Vários motivos. Quando vês a verdade do teu corpo, já não consegues fingir que está tudo bem. Se nunca usaste gráficos de diagnóstico energético com o pêndulo, é normal sentir-te perdida. Eu também me senti perdida no início. No meu curso Intui com o Pêndulo, ensino exatamente o que são esses gráficos, como usá-los, passo a passo e como interpretar as respostas que o pêndulo te dá para que consigas ter essa clareza também. Porque, olha, ter uma ferramenta é uma coisa, saber usá-la bem, isso muda tudo. E tu, estás a fingir que está tudo bem? Onde sentes que acumulas as tuas tempestades? No peito, na garganta, no estômago, nas costas? Para um segundo e responde-me aqui nos comentários. Porque às vezes só de escrever já começas a tomar consciência do que o teu corpo está a tentar dizer-te. E isso é o primeiro passo. E por que raio aguentamos tanto? Porque fomos ensinadas a isso. Nós fomos criadas a ouvir. Não chores que isso não dói nada. Dá vergonha na cara. O que é que os outros vão pensar? Achas que estiveste bem? Crescemos a ver as nossas mães e as nossas avós a aguentarem tudo caladas. Porque é assim que se faz. Por dizer o que sentimos é fraqueza. Por cuidar de nós é egoísmo. E depois admiramos-nos quando o corpo adoece. Somos ensinadas que cuidar de nós é egoísmo. Que chorar é fraqueza. Que dizer não é ser má mãe, má filha, má profissional, má esposa. Que a nossa voz deve calar-se quando os outros precisam. E aprendemos que esse é o caminho. Sorrir, comer, calar e aguentar. Mas há um problema nisso. Cada vez que dizes sim a aguentar, estás a dizer não a ti própria. Cada vez que calas a tua voz, estás a silenciar a tua alma. E esse não constante a ti mesma vai-se acumulando como a água numa barragem, até que uma pequena fissura faz tudo rebentar. E é aí que as doenças aparecem. Não porque sejas fraca, não porque estejas a fazer algo errado, mas porque o teu corpo está farto de guardar tempestades. E é aqui que a magia natural entra. Não para curar as doenças, porque isso é trabalho dos médicos e eu respeito profundamente a ciência, mas para trabalhar as causas energéticas daquilo que o corpo grita. Para limpar os bloqueios que impedem a tua energia de fluir, para libertar aquilo que acumulaste durante anos sem perceber, para te ajudar a voltar a ouvir-te, a sentir-te e a escolher-te. E é aqui que também entra, que te permite ouvir a tua intuição quando ela sussurra verdades que a tua mente teima a ignorar. Porque no fundo, tu já sabes. Já sabes que não podes continuar a aguentar tudo sozinha. Já sabes que tens de começar a dizer não sem culpa.
Já sabes que precisas de parar, de respirar, de limpar a energia que carregas. Mas a tua mente teima. Depois, quando tiver tempo, quando as coisas acalmarem. E o teu corpo e o pêndulo respondem. Agora, antes que transborde de novo. Se estás a ouvir isto e a pensar por onde é que eu começo, começa aqui. Tenho um guia gratuito, os 8 erros mais comuns de quem começa com o pêndulo. É o primeiro passo. Concreto, sem complicações, sem rituais possíveis. Está aqui embaixo na descrição, vai lá buscá-lo antes de continuarmos. Agora, o que eu quero que realmente saibas. As tempestades lá fora vão continuar. As cheias, o vento, o caos, isso faz parte da vida, mas as tempestades cá dentro, essas podes aprender a soltar. Podes aprender a chorar sem vergonha, a dizer não, sem culpa, a limpar a tua energia como quem limpa a casa. A proteger-te energeticamente como quem fecha as janelas antes de uma tempestade. E podes fazer isso sem te exigir que estejas sempre positiva, sempre grata, sempre a vibrar alto. E podes ter os teus dias de caca. Pronto, já disse. As tuas tempestades, as tuas lágrimas pelo copo partido. Porque para cuidares dos outros, tens de cuidar de ti primeiro. Se te fores abaixo, literal ou energeticamente, como vais conseguir estar lá para quem amas, para quem precisar? Eu sei que estás cansada, sei que há noites em que a garganta aperta e tu nem sabes porquê. Sei que há momentos em que olhas para ti ao espelho e não te reconheces a pessoa que estás a ver, a mulher que está ali. Eu sei. Porque também já estive aí. E o que te quero dizer é isto. Não tens de continuar assim. Não tens de esperar até adoecer para finalmente parares e cuidares de ti. Podes começar hoje, com a coragem de finalmente olhares para dentro e perguntares: o que é que o meu corpo está a tentar dizer-me? E depois podes começar a escutar, a limpar, a libertar, a voltar a ti. Não vai ser fácil. Algumas tempestades vão doer quando saírem. E doer a sério. Mas prometo-te uma coisa, é melhor soltá-las agora com consciência e intenção do que deixá-las rebentar quando já não aguentas mais. E se quiseres ir mais fundo, se quiseres mesmo aprender a usar o pêndulo para te conectares contigo e perceberes o que o teu corpo grita, tenho um curso completo que te ensina exatamente isso. Chama-se Intui com o Pêndulo e foi pensado para mulheres como tu, cansadas, sobrecarregadas, que precisam de uma ferramenta simples mas poderosa para voltar a ouvir-se. Não é teoria espiritual vaga. É prático, é direto, é passo a passo. Não precisas ser especial, nem ter nenhum dom. Só precisas de querer ouvir-te outra vez. O link está na descrição. O pêndulo não resolve a tempestade, mas mostra-te onde está o bloqueio, antes que transborde outra vez. E isso pode mudar tudo. Recapitulando. Ter tempestades não te torna menos boa, mas ignorá-las pode-te adoecer. E antes de saíres daqui, quero deixar-te com uma pergunta. Só uma. Se o teu corpo te pudesse falar esta noite, agora, o que é que achas que te diria? Até ao próximo vídeo.